de imagem. Pronto, pus para gravar. Cara, eu não mexia com nada, zero. Tipo assim, eu tinha testado um pouquinho, só o Midjourney, e tinha visto um pouquinho do Dali, e bem pouco, assim, sabe? Principalmente Dali, que eu vi que, nossa, não eram boas ainda, não, tipo, imagens bem simples, né? Sim. Aí eu aí eu comecei com o canal, né? O canal no YouTube. E aí eu voltei, quer dizer, eu mexi um pouquinho no Canva e eu comecei a ver que o Canva tá com bastante coisinha, né? Tá muito bom o Canva de mexer, tipo, cara, desde remoção de fundo, usar borracha, eles já colocam borracha com inteligência artificial, tem bastante coisinha lá do Canva, e aí eu comecei a usar o Midjourney para criar algumas imagens, né, dos fundos, né? E aí logo já me deu que eu não tinha acesso, eu falei, aí eu comecei a pagar o Midjourney e comecei a fuçar um pouco mais. E eu tô gostando, cara. Aí eu testei uma outra que se chama Pickfinder. Já ouviu falar? Não, Pickfinder não. Pickfinder.ai. Também comecei a mexer, assinei o negócio aqui, achei Mas ele cria com interessante. IA, acha? Porque o nome é sugestivo, né? Ele cria com IA ou ele acha? Não, você dá um prompt, só que assim, ele te dá um monte. E aí ele, tipo assim, você vai rolando como se fosse buscar as imagens do Google, assim, sabe? Só que é Sim. tudo por IA. Aí você, às vezes, você clica em uma, e aí ele vai, a partir daquela, ele vai gerando mais. A qualidade ainda não é o Midjourney, né? Mas pelo menos Nenhuma eu é, vou. por enquanto, tá difícil. Nenhum é. Deixa eu Por enquanto, o Midjourney pelo menos dos que eu tive acesso, é a IA a ser batida, assim. O pessoal do Stable Diffusion tá usando bem, principalmente para modelos próprios, mas ainda assim tá difícil pegar o Midjourney. E aí, André, beleza? Opa, boa noite, André. Opa, beleza? Boa noite. Bom, Eu do lado também de estou cá, o usando aquele. Midjourney, desculpa, pode Não, falar. pode falar, pode falar. Não, eu ia falar só que eu estava usando também aquele Anything V4, não sei se vocês já viram. Tem o Night Diffusion, a minha versão free. E Ah, eu ouvi falar, mas não usei o Leonardo AI. Não sei se vocês viram, o pessoal usa para jogo, acho. Sim, Eu tá bem entrei forte só, também. vi lá, mas não cheguei a usar. Mas o principal, Midjourney, o Anything V4. E tem um outro que também está no canal do Discord, que gerou umas imagens boas. Eu só vou abrir meu Discord aqui porque eu esqueci o nome. opa, boa noite, Xará. Boa noite, Só tem Guilherme. Xará aqui. Tem Boa Xará, né? noite, Xará. Joia? E aí? Tranquilo? Maravilha. Opa. Bastante gente tem falado desse Leonardo do IA também, que o pessoal tá usando no lugar do Midjourney, porque ele é de graça, então tem muita gente usando como uma opção quase tão boa quanto, mas eu particularmente não usei ainda. É que eu tô fissurado no Midjourney, assim, não consigo, eu tô com o Firefly também da Adobe, mas eu só, é muito distante, assim, é muito distante a diferença entre o Midjourney para os outros, principalmente em relação à Ah, funcionalidade e tudo. um que eu gostei, que eu falei que eu abri o Discord, eu abri aqui, o Blue Willow. Não sei se vocês já viram. Ah, eu O usei. Google, até, assim, lógico, tá longe ainda também do Midjourney, mas perto de outros aí, até que ele entrega legal, assim, também. E por ser gratuito, né? Ainda facilita, mas ainda assim longe, né? Tipo, é complicado. Assim, os caras ficaram muito à frente, né? É porque eles são muito antigos também, né, Gui? Eles já estão há um tempo. O Midjourney não é de agora. O Midjourney ele já tá aí desde 2016, 17, pelo que eu vi. Uma coisa, tipo, agora que ele deu um boom, mas o Midjourney já estava trabalhando faz tempo. Só não tem uma interface. Tá trabalhando por trás ali mesmo. Até tem um pouquinho, assim, né? Mas não tem a interface para você usar ele web, né? Tipo, você vai ter que usar via. Eu, por exemplo, eu que fiz um esquema no. Não sei se a maioria também faz assim, né? Mas eu não conhecia muito, eu criei um servidor meu, tipo, e aí eu adicionei o bot do Midjourney no meu servidor. E Sim. aí eu faço tudo por ele. E aí, pelo menos.
Tipo assim, né? Não preciso ficar mostrando as minhas imagens com as pessoas do servidor do Midjourney, entendeu? Não sei se vocês fazem assim também, mas só No meu, umas... eu adicionei ele, né? Então, tipo, eu não criei um servidor, eu só falo direto com o bot, é como se fosse um amigo, sabe? Igual eu conversar com você, por exemplo, seu profile direto. Então, ao invés de necessariamente adicionar um servidor, ele conversa direto com você, se você mandar DM para ele. Aí fica aquela histórico de conversa ali. Tem 3 pessoas usando a minha conta, eu, a minha esposa e minha sócia, uma artista e uma designer, e elas estão, assim, explorando bastante. Até deixei um material aqui para mostrar para vocês depois. Mas, tipo, dá para usar no DM. Ele só não fica como se fosse um servidor, ele fica como se fosse uma mensagem privada mesmo. Mas funciona igualzinho, pelo menos por aqui. Mas funciona igualzinho, você consegue subir imagens, copiar as imagens e tal. Consigo Para mandar você. imagem, fazer todos os comandos, blend, o describe, tudo, normal. O bom do Eu, servidor é que você consegue dividir em espaços, né? Então você consegue dividir com mais pessoas, isso é interessante. eu tenho usado que nem o Gui também. Criei um servidor porque se fazer aqueles canais deles lá, você ficava caçando imagem, né? Tinha dia que estava movimentado, 1 minuto tava sem imagem para baixo lá, a tua. É desesperador. Eu tenho usado também só o Midjourney, esses outros aí, até anotei aí, o Leonardo, o Blue Willow, eu só tinha visto, mas eu não cheguei a acessar, depois eu vou dar uma olhadinha. Comparando com esses outros, né, o Midjourney, o que vocês têm percebido, assim, os comandos para criação, é muito mais assertivo daquilo que você pede ou não? Ou ele ainda, você tem que ainda passar com um pouco mais de precisão os detalhes que você precisa em relação aos demais? Posso falar? Cara, eu acho que por aqui, o Midjourney eu passo bastante detalhe. Que na verdade agora eu já meio que uso prompts para criar os prompts para mim. Então, eu criei alguns lances ali no ChatGPT, até para mostrar para vocês também, que eu já não falo direto com o Midjourney. Eu peço para o ChatGPT GPT criar geral para você, né? criar os prompts. Eu dei umas fórmulas para ele, mas independente de como fazer, às vezes a minha esposa, por exemplo, ela não faz isso com o ChatGPT, ela fala direto, a minha sócia também. E elas conseguem ótimos resultados também. Mas acho que independente de como fazer os prompts, o Midjourney é o que melhor interpreta. A Adobe está bem perto, pelos que eu testei também, a Adobe está bem perto, mas o legal da Adobe é você poder mexer nas imagens. Mas, por exemplo, se você der um prompt pequeno, o Midjourney ele vai se sair melhor. Se você der um prompt grande, ele também vai se sair melhor que os outros, entendeu? Tanto ele consegue trabalhar com menos informações, como informações extremamente detalhadas. Legal. Como é que você está aí, Gui? Olha, cara, eu vou te falar que, assim, eu apanho um pouquinho para tirar as imagens que eu imagino, assim, sabe? Aí a melhor maneira foi com o chat GPT também. Eu dei uma treinada ali, eu fiz um contexto, tipo, trazendo um monte de exemplos para ele, né? Tipo, de imagem, de bons prompts, e aí depois eu aí eu solicito, sabe, dentro daquela caixinha, dentro daquele contexto, né, dentro daquele chat. Aí eu consigo tirar um bom proveito, porque que aí ele me manda alguns parâmetros, eu consigo falar, tipo assim, eu quero para miniatura do YouTube, entendeu? Para fazer thumbnail. Aí ele pega e já faz com 16:9, entendeu? Algumas coisinhas que ele já traz, alguns elementos que me ajudam. E foi desse jeito, mas ainda eu apanho um pouquinho, tipo, cara, minhas capas, às vezes eu faço uns 6 prompts, pelo menos, para chegar perto do que eu quero, e ainda não chega exatamente, sabe? Tipo, você fala, não, deixa eu fazer um desenho aqui para você do que eu quero. Às vezes Não, dá para fazer, né? mas 6 tá bom, pô. Tá chegando rápido, hein? Só 6 pronto, chega rápido. Eu Legal. deixei o material aqui Não, também para comparar, se vocês quiserem ver depois, comparar o DALL-E com o Adobe Firefly e o Midjourney, os mesmos prompts, a gente pode colocar na tela, ver os 3 funcionando também, se vocês quiserem ver, porque aí sim dá para ver como o Midjourney é foda, porque o DALL-E, por exemplo, que é treinado pela OpenAI,
é muito inferior. O Adobe Firefly é quase um Midjourney, mas ainda falta um pouquinho. Mas, assim, chega a ser desleal fazer a comparação entre o Midjourney com outros. É melhor entre os outros, eles são mais próximos, assim, o Stable Diffusion é até mais parecido. Agora, o Midjourney, pelo menos por enquanto, é muito superior. Vocês querem dar uma olhada? Peraí, deixa eu Eu só gostaria. um pouquinho antes. O Gui aqui é a primeira vez, né, Gui, que você participa, né, da nossa reunião, né? O Carlos Eduardo está por aí também, acho que ele saiu agora, acabou de sair. O André participou da última vez, né, André, com a gente, né? Sim, é a minha segunda vez. A segunda, é verdade. É que você estava fora da tela, não tinha gravado mentalmente, mas beleza. Lembro sim de você. Mas assim, você já usa, Gui, alguma das inteligências artificiais aí que geram imagens? Não, que geram imagens, não. Não Legal. tenho usado. Não, interessante que aí o Igor abre aí, tenta dar uma mostrada para ele, assim, porque hoje uma amiga minha falou assim, como que eu queria instalar esse app aí desse Midjourney que você fala tanto? Eu falei assim, não é app. Aí, tipo, até você falar, você sabe o que é o Discord? Aí ela falou, nunca mexi, o que é isso? Aí eu falei, vai dar mais um pouquinho de trabalho. Mas no fim ela conseguiu. Mas é interessante mostrar isso, sabe? É facinho, Midjourney é facinho usar, assim, bem tranquilo. Para quem usa o Discord ou não, é relativamente fácil. Tem uns que são mais difíceis. Você usa, Eu André? tenho Tá usando? O Discord? Não, André, desculpa. Ah, tá. Eu só fiz alguns experimentos. Você comentou do app que a pessoa falou. No início de tudo, existia um app que alguém ganhou grana com isso, gerando caricaturas para fazer foto de profile, né? Então, muita gente às vezes tem essa sensação. É menos acessível, né? Você gerar imagens comparada ao ChatGPT ou algumas outras inteligências artificiais, né? Você tem que, igual você comentou, usar um Discord da vida ou sei lá o que, né? Tem algumas que são no navegador, mas a maioria você tem que usar algum programa para poder usar elas, né? Você tem que instalar alguma coisa no computador ou E tudo entrar em um isso, software diferente. ele nasce naquele algoritmo do Stable Diffusion, é isso? Ou Não não? necessariamente, o Midjourney ele é separado. O Midjourney é de fora, não é com base no Stable Diffusion. A maioria deles é. O Leonardo é com base no Stable Diffusion. Tem vários, tem o Deforum, mas assim, todos que são com base no Stable Diffusion, eles são meio parecidões, assim. Aí tem uma galera que vem do DALL-E, que é da OpenAI, que é o que é concorrente ali, digamos assim. O Midjourney é próprio. A Adobe está com o OpenAI, né? Ela entrou também ali no bolo do OpenAI, então pode ser que use uma versão melhorada do DALL-E, mas ela mesma está com IA bem melhor que o DALL-E, então não sei quem que pega a informação de quem, mas eles são meio separados. O Stable Diffusion é bem conhecido, mas não é o pai de todos, digamos assim. E o Stable Diffusion é um algoritmo, não é um modelo, né? Também, é que agora ele já tem interfaces, né? Então, tipo, ele é um algoritmo, só que a galera já criou como se fosse um framework em cima dele para você poder rodar outras aplicações em cima do Stable Diffusion. Então, você instala o Python, instala o Stable Diffusion na sua máquina, e ele vira como se fosse uma aplicação dentro da sua máquina. E aí você consegue colocar outras, como se fossem plugins em cima dele. E aí a galera explora modelos e disponibiliza como se fossem esses plugins. Entendi. Por Boa exemplo, você noite, acessa o seu Verônica. navegador no seu IP. Você sobe um servidor com o Stable Diffusion e acessa pelo seu IP. E aí, Vê, tudo bom? Tá mutado. Tem que desmutar. Agora sim. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bom, vou aproveitar então, vou puxar, vou mostrar para vocês Midjourney. Aproveitar que o Guilherme não conhece. Verônica, você conhece o Midjourney? Já viu algum tipo de geração de imagens assim? Não, vai ser novidade. Vou aprender agora. Então, vou Ô, Igor, compartilhar a tela com vocês. Pode falar, até para Thiago. você fazer um teste aí, eu tenho uma certa dificuldade para gerar imagem sem fundo. Você conseguir validar no Midjourney, qualquer um. Eu consegui, pus no Midjourney de patos, assim, eu consegui gerar sem fundo. Mas gerar uma face sem fundo,
Eu não sei por que sempre vai um fundo degradê ou vai alguma coisa do tipo. Se quiser fazer os testes aí, É até uma boa para a gente testar um parâmetro que o Midjourney tem, que é o traço no. E eu nunca usei para tirar o fundo, mas pode ser que dê certo. A gente pode testar isso, inclusive. Eu faço sempre no Canva, tipo assim, como eu jogo então, muito com o Canva, e ele tem o plugin já que ele remove fundo muito fácil, sabe? E aí fica um pouco mais fácil, mas eu tô indo por essa estratégia também. Boa. O Canva tem uma tiro. funcionalidade que eu vi uma galera usando, mas eu não usei ainda. E você pode até me falar melhor, Gui, que você seleciona uma área da tela e você põe um prompt e ele gera só naquela área da imagem. Você já chegou a ver isso? Então, eu cheguei a ver, só que eu vou ser sincero, como minha placa de vídeo ela é totalmente mal configurada no meu Ubuntu aqui, porque não é mais antiga, não tem drive, cara, nossa, tipo, é triste, sabe? Ele é lento, sabe? Tipo, Sim, aí eu acredito que é por causa da aceleração de hardware de hardware mesmo da placa. Agora, fica um pouquinho lento. sim. Mas eu já testei assim, ele gera, mas só que o ruim é as imagens do Canva, né? Ainda são muito Dali, sabe? Muito Dali fraquinho, sabe? É que o Canva ele é DALL-E mesmo, sabe? Ele tá integrado na OpenAI. Tudo que você Uhum. vem do próprio DALL-E. Deixa eu compartilhar minha tela então, mostrar algumas coisas para vocês. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Bom, Midjourney, basicamente, quando você entra nele aqui, no www.midjourney.com, aqui eu estou logado já, mas ele não tem um aplicativo, aqui é só a minha, como é que eu posso dizer, a minha galeria de imagens. Quando você entra pela primeira vez, ele é assim, ó, que é aquela imagem que o Gui colocou no grupo, e aí, basicamente, quando você vai dar um sign-in aqui, ele vai te jogar no Discord, e se você logar, você consegue acessar a sua conta dentro do Midjourney, que é essa daqui que fica o app. Aqui você consegue ver a quantidade de jobs que você já fez e consegue ver sua galeria, mas você não consegue necessariamente pedir uma arte aqui dentro. Como que eu peço a arte no Midjourney? Pelo Discord, tá vendo? Aqui tem vários servidores, mas se você for ver, eu não estou falando com o servidor, eu estou falando com mensagem direta, tá vendo? Eu estou conversando direto com o Midjourney Bot, e aí aqui até deixei já meio pronto para mostrar para vocês, ó. Você manda um prompt com alguns parâmetros, ele te gera 4 imagens, certo? E dessas imagens você pode pedir variações, você pode pedir para recriar, daqui a pouco a gente vai fazer junto. Primeiro eu vou mostrar uns casos de uso, que eu acho que é interessante, porque aqui, eu estava falando até para a galera antes, eu uso para fazer social media de alguns clientes da agência aqui, eu uso para fazer o meu Instagram, uso para testar coisa, minha esposa usa também, ela é artista, então ela faz bastante coisa para rede social, ela pinta mandalas, então ela entra muito num aspecto de holística, sabe? Imagens sobre coisas espirituais. E a minha sócia, que é designer, que é minha sócia aqui na agência, então ela usa para fazer logo, por exemplo. Essa daqui é um logo que elas estavam querendo fazer, elas estavam tentando fazer para um ritual que vai ter, espiritual por aqui. Isso é minha esposa trabalhando, tá vendo? Ó, ela coloca, você vai ver que tem vários tipos de prompts diferentes. Aqui tem um prompt mais completo, tá vendo? Ó? Crie um logo com o olho, e aí a pupila dilatada, olhando para cima, com vários dados, certo? E ele te gera 4 imagens. E ela foi mandando vários, mudando algumas coisas para gerar vários. Aqui tem uma arte, aqui a minha esposa também usando. Aqui a minha sócia estava testando esses dias de uma coisa muito incrível. Ó. Ela pede algumas coisas, só que ela coloca no estilo Van Gogh, certo? Então esse é o tipo de coisa que você pode pedir para uma inteligência artificial. Gera uma imagem, só que no estilo Van Gogh. E aqui ele tem várias variações, tá vendo? Ó? Van Gogh, e aqui a gente começa a ter umas bem parecidas, tá vendo? Ó? Quando a gente clica no abrir navegador, ele abre a imagem alta. E aqui a gente tem bem parecido com aquele quadro dele mesmo, tá vendo? Ó? Mesmo estilo. Porque a gente só pediu para ele fazer no estilo Van Gogh. Aqui em cima, ó, ela pede em outro estilo. Quem que ela pediu aqui em cima? Salvador Dalí, tá vendo? Ó? São artes incríveis, só que no estilo totalmente diferente, tá vendo? Ó? Basicamente, você vai pedindo, ó, e são prompts muito menores. A minha sócia, ela já faz uma coisa mais sucinta, ela já entra e já pede exatamente o que ela quer. E os resultados são muito bons. A diferença é que aqui, quanto menor é o prompt, quanto menos informações você põe no prompt, mais o Midjourney inventa coisas.
entendeu? Tipo aqui, ó, tem cenários, aqui você vê que as 4 imagens são bem diferentes entre si. As imagens que a minha esposa faz, que elas já são mais específicas, tá vendo? Elas já são imagens mais parecidas. Quanto maior o prompt, mais ele consegue chegar naquele fundo. Aqui, ó, a gente pode ver que não tem fundo. Porque a gente está pedindo um logo. Então, aqui, quando pediu como logo, ele já meio que tira o fundo automaticamente. Coloca no máximo um degradê. O que mais que tem aqui para cima? Dá para a gente mandar imagens. Aqui tem um teste. Isso aqui é um teste que eu tinha feito para linha editorial. Tinha um amigo meu que ele estava querendo usar o Midjourney para fazer croquis. Ele é estilista, ele que queria fazer croquis, e aqui eu mandei vários exemplos para ele de como pedir estampas, tá vendo? Aqui a gente troca o tipo de modelo e ela faz as estampas separadas. Pedir, ó, estampa tecnológica, estampa de flores, e ele aplica, tá vendo? Aí ficam boas as imagens, você consegue ver que realmente são estampas aplicadas no vestido. Você tem até tá vendo, a sombra. Isso aqui é Midjourney V5, ó. As texturas são muito boas, tem perfeição nos cabelos, tá vendo? Ó? Quando eu falo que o Midjourney é superior, é por causa disso. Olha, acerta a textura do chão. Nada disso aqui é real. Tudo isso aqui é criado por IA. E a textura do vestido. A gente consegue praticamente ver o tecido, a fibra do tecido aqui. Tá vendo? É muito forte, é muito bom. O Midjourney é muito mais forte que os outros. E aí, beleza. Como que o Midjourney funciona? A gente chega para ele, pede para ele imaginar alguma coisa, desde que seja em inglês. Se você pedir em português, ele até funciona, mas ele erra bastante. Então vamos pegar, sei lá, Artificial Intelligence. E vamos ver o que ele fala, sem nenhum tipo de prompt, só para ver o que ele vai mandar para a gente. Ele demora um tempinho, que ele fica processando, daqui a pouco ele começa a trabalhar, ele não começou a trabalhar ainda nesse prompt. Ele vai começar a trabalhar, quando ele começar a trabalhar, mostra a porcentagem. Ó, começou. Isso aqui é Discord, tá, gente? Isso aqui é como se eu estivesse só conversando com um bot. Demora um tempinho, porque aqui ele usa um algoritmo mais forte. Você vê que eu não pedi parâmetro nenhum, ele está fazendo uma imagem quadrada baseada no que eu pedi. Inteligência artificial. Eu posso mudar que tipo de parâmetro? Eu posso pedir a imagem horizontal, igual uma tela. Eu posso pedir a imagem vertical. Como que eu faço isso? Vou copiar esse mesmo prompt aqui, enquanto ele está terminando esse. Tenta pedir sem fundo. Já vamos pedir já. Esse /no é um parâmetro. Assim como um outro parâmetro que existe é aspect ratio 2:3. Vamos ver o que ele vai fazer agora sem o background e no aspect ratio 2:3. O que é o aspect ratio 2:3? Eu quero uma imagem com 2 de largura por 3 de altura. E assim eu tenho alguma coisa mais parecida com tela de celular, para stories, para reels, esse tipo de coisa. Você vê que ele já mudou até o formato da imagem, tá vendo? Ele tirou o background. Então aqui a gente já viu que o no background funciona. Provavelmente essas imagens vão vir com um background bem lisinho. Vamos ver. E aí ele mantém o histórico ou ele gera uma nova imagem de acordo com esse prompt? Tem como fazer o histórico. É um Tá. próprio parâmetro. Você vê, ele tem o background, mas ele já deu uma cortada. Mas não tira 100% ainda. Essa é a minha dificuldade. Essa daqui já deu uma bela melhorada aqui. Daria para a gente ir trabalhando em cima dela para colocar, fica no background em cima dela e manda ela com o no background, entendeu? Pega essa foto, manda ela com o no background e vai forçando isso até diminuir. Mas ela deu uma bela melhorada. Você vê aqui, ó, ela tá com bastante fundo, o foco era o fundo e aqui o foco já tá nela. Sobre o histórico, por exemplo, eu posso, se eu pedir aqui a inteligência artificial de novo, peraí, deixa eu tirar esse describe. Opa, aqui. Se eu pedir de novo inteligência artificial, ele vai me gerar imagens diferentes. Você vê que aqui é o mesmo comando que eu dei aqui em cima, ó. Não tem nenhum parâmetro e ele vai me dar outras imagens diferentes. Porém, se eu colocar um parâmetro que chama seed, eu consigo colocar um número nele, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E ele vai me gerar um outro conjunto de imagens, diferente de todos os outros que ele fez até agora, certo? Só que agora, isso daqui é como se fosse o registro dessa imagem. Então, agora, se eu colocar outros parâmetros com essa seed, ele vai aceitar como se fosse essa imagem aqui. Vamos testar. Interessante, isso eu não manjava, não. Que aí você mantém como se fosse para você trabalhar em cima dela, para você passar mais parâmetros em cima de uma imagem gerada. Exatamente. Você consegue mudar o prompt, consegue mudar, ó, vou botar mais parâmetros aqui, e aí depois, se eu vou mandar o prompt, opa, acho que eu mandei 2 prompts aqui. E aí depois que você manda ela, você consegue voltar no anterior. Então, por exemplo, se eu fizer outra imagem tipo, deu ruim, eu posso voltar na seed 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, eu quero fazer uma variação dessa agora, eu peço a 5, 6, 7. Depois, se eu quiser voltar no anterior, eu peço a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se ela fez da mesma aqui. Massa. Legal. Isso é uma coisa bem interessante. Tem vários parâmetros aqui, ó. Deixa eu jogar aqui em cima, para vocês verem, daqui a pouco a gente vê os resultados. Oi, Igor. Documentação do Midjourney, ó, midjourney.com/docs, aqui tem todos os parâmetros dele. E eles estão atualizando, cada vez tem mais parâmetros. Aqui, ó, tá escrito como funciona esse seed. Foi daqui que eu tirei. Tem muita coisa que eu não sei usar ainda. O próprio seed, a galera usa para realmente editar as imagens. Tá vendo? Essa daqui ela já mudou um pouquinho. Não deu exatamente o efeito que eu queria, mas é parecido, tá vendo? Ela manteve a mesma ideia, só aumentou o aspect ratio. Então, o lance aqui é que quanto mais você testa, melhor fica. Só que, como que funciona isso? Depois de um tempo, pode falar, André. Sobre o seed por padrão, ele é a raiz da aleatoriedade, né? Quando a gente vai calcular algum número pseudo-aleatório computacionalmente, o seed é o que define de onde ele vai nascer. Talvez a gente, definindo um seed com um número qualquer, a gente trava a aleatoriedade da criatividade da IA, né? Provavelmente Exatamente. é isso. É o que faz sentido para mim. Tanto né? é que se eu Não seria voltar muito... e pedir esse seed aqui de novo, ele vai me dar o mesmo. Então é como se ele realmente travasse. Ele trava, eu só não consigo entender ainda como que a galera consegue pedir variações específicas em cima da seed. Mas é como se você realmente travasse aquele ID e trabalhar em cima dele. É bem interessante isso. Legal. Um outro lance da hora que tem aqui, que a gente estava falando de manter as imagens, no histórico fica tudo, certo? Uma outra coisa que funciona aqui, eu posso pedir da mesma imagem, pedir variações para ele refazer tudo, como se fosse zerar a cabeça dele, ou pedir variações da mesma. Tipo aqui, ó, eu tenho essa primeira amarelona, se eu pedir uma variação dela, ele vai me gerar 4 parecidas com essa. E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Para quem nunca usou Midjourney, é assim que a gente fica horas e horas testando. É isso que o Gui falou, que ele testou 6 vezes, e a gente falou assim, que bom que acertou em 6 vezes, porque realmente... Não, 6 vezes eu falando, tipo, para começar a chegar na imagem, eu digo assim, mais ou menos do que eu quero. Aí, lógico, aí eu peço versão 1, versão 2, versão 3, para achar o prompt, entendeu o que eu tô falando? Que é as minhas tentativas e erros, assim, sabe? O principal. Mas o restante, a maior parte tipo, depois é ajustando o fino dele ali, mudando uma palavrinha, mudando algum detalhezinho dentro dele. E eu vou te falar que, assim, muitas vezes eu não consigo chegar numa imagem que eu estou imaginando, sabe? Aí eu tento procurar uma imagem, aí eu uso o Blend. Sim. Fala aí, Gui. Fala aí. Os 2 Gui levantaram agora. Vou falar primeiro, então. O Gui, daqui é o Gui mais velho, hein? Eu sou o Gui mais velho, você é o Gui mais novo. Não, eu também não conhecia esse parâmetro seed aí, legal. Talvez seja isso que o André colocou, talvez ele trave um pouco e seja não o contrário, né? Mas o que diferencia da questão das versões aí, né? Quando você escolhe um e pede para ele e fazer mais uma rodada de versão em cima daquela imagem que você escolheu. Talvez seja isso mesmo, né? Eu também não testei, não, vou testar. Vou brincar um pouquinho com esse parâmetro aí. Legal. Tem vários bem interessantes. Fala aí, Gui. Guilherme Pinheiro. E com essa seed você gera um endereço e toda vez que você digitar esse endereço, você volta naquele estilo de imagem.
Sim, se eu pedir o mesmo prompt com a mesma seed, ele vai voltar na mesma imagem igualzinha. Lembra que eu pedi 2 vezes inteligência artificial aqui, ó, sem colocar a seed, ele me deu imagens diferentes. Aqui tá diferente dessa daqui, ó. Agora, se eu colocar o mesmo prompt com a mesma seed, ele vai estar sempre igual, é como se fosse um RG. Um outro lance interessante para falar, até para mostrar aqui ao vivo, ó, tá vendo que esse último que eu pedi aqui, ele deu uma travada? Agora que ele foi sair. Às vezes o Midjourney, assim como qualquer outra inteligência artificial, demora bastante. Você vê que ele fez aqui, ó, 4 versões da variação. Agora, se eu pegar esse prompt aqui e mandar de novo, ele vai me gerar exatamente essa imagem. É aqui que está a mágica do Seed. Vou colocar de novo aqui, você vai ver que vai sair exatamente igual, as 4 variações dessa daqui. É aqui que está a mágica do seed, e isso que o Guilherme o Machado falou, eu acho que é exatamente assim, o variation, ele trava a seed e pede alguma leve alteração. Então, o segredo da galera que consegue meio que ficar mestre nos prompts do Midjourney tá literalmente em entender o seed e conseguir trabalhar em cima dela. Porque realmente é muito difícil de usar. Ó, ela inclusive saiu diferente agora. Cada vez que você usa o Seed, está dando uma coisa diferente. Então, o próprio Seed já não está correspondendo ao que a gente esperava dele. Eu acho que ele vai estar igual à primeira imagem que você gerou. Essa daqui, exatamente, ó. Olha Pegou lá. aqui, ó. Então, essa daqui ele não gravou. Olha só que interessante. A variação que eu pedi, ele não gravou em cima. Certo? Ele pegou exatamente da seed anterior. Então, a seed funcionou. Eu que estava esperando uma coisa nada a ver dela, tá vendo? Essa daqui não substituiu a seed, mesmo estando com o mesmo parâmetro, porque é uma variação. Mas a mesma que foi em cima, saiu 2 prompts abaixo. Agora, como mexer nisso, essa é a parte que eu ainda não cheguei. Por quê? De verdade, eu comecei a fazer isso, eu fiquei piradão com o Midjourney e falei, eu preciso dominar o prompt do Midjourney. Só que, conversando com a minha sócia, ela como designer, ela falou para mim que, ó, ele me ajuda muito, só que eu ainda no Free Pick, na Shutterstock, eu consigo chegar no resultado que eu quero mais rápido. Por quê? Para esse tipo de coisas específicas, tipo, eu quero fazer um anúncio de um produto. Para chegar num produto é muito difícil, entendeu? Então a galera acaba usando mais para criação mesmo. Fala aí, Thiago. Não, é que tem uma outra opção, que não sei se você já viu, que é o modo remix, que permite você usar os botões de variação aí para editar prompt. Então, se você colocar aí /prefer remix, ele vai habilitar o modo remix, e aí você pode selecionar uma das imagens, por exemplo, você coloca V1, e aí você edita o prompt e vai variando ela em cima dela. Pô, isso é massa, isso eu não sabia, hein? Isso é bem massa. Você tem que digitar aí prefer remix. É com barra? Aí ele vai. Isso, /prefer, aí remix. Aí para você desabilitar depois, é importante você desabilitar, porque senão sempre vai fazer a mesma. Aí você digita mesmo o comando. Olha lá. Aí ele manda você clicar no botão de variação e você pode digitar o prompt. Eu preciso mandar outro? Ah, não, vamos ver. Ah, legal. Aí você muda o prompt, entendeu? Aí você põe o que você quer, ele vai pegar da variação 1 e fazer o que tem que ser feito aí. Aí você pode colocar mudar a cor, mudar um monte de coisa. Massa. Já vamos testar o meu background aqui para ver se ele vai tirar dessa primeira. O background é uma coisa que me deixa um pouco cabuloso aí. É bom testar outras IAs também, porque o Midjourney vai ser assim, se você não especificar muito, ó, ele não pegou no background aqui, já dá para ver. Então, agora você vê que dá variação. Então, se você clicar no V de novo, fala assim, eu quero uma imagem mais azulada, por exemplo. Aí ele vai tirar o amarelo e colocar azul, entendeu? Aí você vai variando, só que agora, se você desabilitar, você tem que digitar o mesmo comando de novo. Sim. Uma coisa interessante também é que o Midjourney está melhorando bastante, assim, igual você hoje está sofrendo com tirar o fundo, há 3, 4 semanas atrás, todos sofríamos para fazer olhos e mãos. Ele fazia olhos e mãos, assim, errava rude, fazia as pessoas vesgas, fazia 30 dedos numa mão, 2 mãos esquerdas, era um negócio Às bem vezes boca também, né? Boca também dava uns probleminhas aí, né? Sim. E aí, como que eu enfrentei essas coisas? Eu falei, eu não vou mais gastar tanto tempo com o Midjourney criando prompt, errando, e aí eu fui lá para o ChatGPT e criei uma fórmula para ele, que me ajuda bastante, assim, ele já meio que traduz para mim e já cria a fórmula. Vou até mandar para vocês depois, mas, ó, eu já peço para ele traduzir e gerar os prompts em inglês usando uma fórmula. Não necessariamente treinando ele, mas eu dou uma fórmula. Então, é sempre uma fotografia de algum assunto, fazendo alguma coisa, em um setup, em algum horário do dia, com algum tipo de câmera, com um tipo de lente de câmera. E os parâmetros que normalmente eu sempre uso. O que falta aqui?
o aspect ratio, né, porque eu sempre depende da situação que eu vou usar, mas o interessante é que se eu colocar só o assunto, tipo, deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui o novo iPhone. Ele vai gerar os prompts em inglês já, para não precisar me preocupar já com os parâmetros. Então, você vê aqui, ó, ele pegou só o assunto e colocou o novo iPhone e em X, né, em aleatório no setup, aleatório na câmera, aleatório nas lentes. Então, eu consigo ter vários prompts para ir testando. Então, qualquer um desses aqui que eu pegar, eu vou lá, posso jogar no Midjourney. Deixa eu só desligar o Prefer. O que são esses outros parâmetros aí? É a Esses dois versão do parâmetros Midjourney? O versão é 5.1, que é a versão mais recente que ele tem, que ele está mais forte. E o S1000 é do Stylize. Esse Stylize, ele faz prompts mais reais. É como se fosse o pedir fotorrealista. Tá lá naquela lista de prompts também. Ele, por padrão, ele usa o 500. O default é o 500. E aí, se você pede 1000, ele demora um pouquinho mais para soltar os resultados, mas ele solta resultados mais fortes. E aqui você vê que eu já inverti, eu não pedi 2, 3, eu pedi 3, 2 no aspect ratio. Ele vai gerar 4 prompts, né, 4 imagens, dentro do new iPhone, fazendo um unboxing. É até bom para a gente comparar, eu já vou pegar esse aqui já, que daqui a pouco a gente vai para Adobe Firefly. Então, ó, tipo, basicamente, se eu fosse fazer um anúncio para um iPhone, pô, eu ia procurar alguma coisa parecida com isso no Shutterstock, ia tentar criar o iPhone. Então, aqui, deixa eu terminar, você vai ver que fica muito real. Versão 5.1. Tem alguns olhos errados, essa menina tá um pouco estranha, mas você vê que os outros ele acertou, tá vendo? As mãos estão certas. Quase todas. Mas já tá bem melhor, ó. Essa daqui tá quase todo mundo normal. Agora, para a gente comparar, eu tô com o Firefly aberto aqui. Daqui a pouco eu vou falar um pouco do Firefly também, mas vamos direto no Text to Image para vocês verem a diferença. Eu vou pôr o mesmo prompt aqui, e ele vai gerar, e vou aproveitar e já vou lá no Crow, e já vou colocar o mesmo prompt para a gente ver o Dali fazendo. Ó, vou deixar salvo aqui o dois que eu uso. Um chama Playground AI também, um que eu testei. Boa. E o Pickfinder. Olha a diferença, ó. Aqui, se a gente for ver, isso aqui é do Adobe Firefly, tá vendo? Tá todo mundo deformado, tá todo mundo com algum tipo, tá vendo? Ó, não são tamanhos reais de humanos. Olha as mãos. Isso aqui é o Midjourney antigo. Quem tava usando aí o V4 aí, ó. Tiagão tava usando lá. Essas mãozinhas aqui dão um trabalho, depois a gente não consegue usar as fotos. Aqui, ó. É bom, mas nem perto disso daqui que a gente tá vendo no Midjourney aqui. Cadê? Aqui. Tá vendo? Isso aqui é bem perto de um material final. Vamos ver o Dali. Vamos ver o que o Dali entrega pra gente. É triste. Ó, é triste. Isso aqui é OpenAI, tá, gente? Isso aqui é filho do ChatGPT. Isso aqui a gente fala, isso aqui é uma empresa pequena. Não, a galera tá sofrendo para fazer. Isso aqui é o Dali. Deixa eu pegar outra que ele mandou também. É meio assustador, né? É bem Só você fazer uma propaganda disso, assim. É por isso que eu não coloquei o robô designer. Tipo, esse aqui é um robô designer que eu criei no WhatsApp, que ele usa a API do DALL-E. Eu não consigo disponibilizar isso para público, porque, tipo, é ruim ainda, sabe? Então, tipo, eu uso para teste, uso para outras coisas. Mas se você comparar, aqui a gente está falando de Adobe. Adobe é uma empresa que, meu, é gigantesca, uma empresa milionária, Referência, né? talvez bilionária, e não chega nem perto, porque realmente o Midjourney é muito monstro. Monstro no nível que, se você vem no Explore, tem coisas muito mais impressionantes do que eu faço. Isso aqui é Midjourney em nível altíssima qualidade, é o que a galera tá fazendo de melhor, tá vendo? Isso aqui são as fotos mais votadas, são os... Votadas não, né? São os que tiveram mais engajamento no Discord. Então você tem materiais muito impressionantes, olha isso aqui. Olha a textura disso.
Você vê a textura do botão da camisa, ele é realmente absurdamente superior, olha isso aqui. Entendeu? Então, é difícil a gente ficar puxando sardinha, muita sardinha para o Midjourney, mas chega a ser desleal. Porém, o que acontece? As interfaces ajudam em coisas como isso daqui. A Adobe ainda não consegue fazer um prompt ficar perfeito, mas ela entrega para a gente uma interface que a gente consegue editar as fotos de uma forma muito mais intuitiva do que no Discord. Então, estamos aí aguardando ansiosamente pela versão 6 do Midjourney, e estamos aguardando ansiosamente mais ainda pela interface Midjourney, porque, ó, ele já mudou para foto, e as fotos ficaram um pouco melhores do que a gente estava falando antes, apesar de umas 3 mãos aqui, ó, a cara das pessoas já melhorou um pouco. Dá para pedir arte em aspecto de arte, dá para colocar efeitos mais ou menos parecido com o Photoshop. Então, o bom do Adobe Firefly e de outras, o Stable Diffusion, aqueles plugins que eu estava falando que o Stable Diffusion tem, é porque com a interface é muito mais interessante mexer. Tipo, o Canva, provavelmente já, quando o DALL-E melhorar, vai estar bem melhor do que é hoje, que por enquanto o Midjourney é ainda muito melhor que os outros na criação de imagem, mas ele perde de longe em aspecto de interface. Se você parar para ver, o que a gente pode fazer aqui é bem absurdo. Ó, eu consigo aplicar paletas, se eu pedir para ele girar, ó, você vai montando prompt a partir de botões aqui. Então, o que a gente espera do Midjourney? Interface. O que a gente espera dos outros? Poder de criação de imagens igual ao do Midjourney. Para poder fazer coisas, por exemplo, como isso daqui, ó. No Firefly, Text Effects, eu posso criar textos. Pode falar, galera. Não, eu ia comentar com você, já que você está fazendo em vários, abrir esses 2 que eu te mandei, o PicFinder vai ser mais simples, aí acho que nem precisa de login, porque ele só vai reclamar a partir do momento que você começar a usar muito. E o outro o massa do PicFinder é que ele busca muitas imagens. Ainda está com uma qualidade ruim, mas ele traz muitas opções, então até acaba ajudando nessa busca. E o Playground AI, ele tem um esquema um pouco parecido com o que você tinha falado do Canva. Você consegue fazer a edição dele selecionando a área que você quer. Então, por exemplo, você pegou uma imagem com fundo, você consegue você consegue dar o prompt só para o fundo, entendeu? Ou só para mudar o chapéu, você mudar só uma parte, entendeu? Aí, ó, ele é bem ruim também, assim, só que, tipo, ele vai brotando um monte de imagens, sabe? E aí, se você quiser, você pode vir, clicar em uma que você achou melhor, e aí ele vai dar outras imagens para você dar sequência nelas. Para pessoa... Esse tipo de software é interessante para produto. Se eu colocar aqui para só produtos e fundos também. Cena, fundo, assim, acho que talvez é interessante também. Tipo, carros, ele vai dar vários. Só que esse Pick Finder aqui eu vou mandar para minha sócia, até porque esse tipo de criação em lote, assim, ajuda muito para quem faz anúncios. Tipo, isso aqui é muito melhor que uma Shutterstock, por exemplo. Olha isso. E esse Image Generator aqui a gente está falando de 100 milhões de mais aqui, é imagem pra caramba. O único problema é que, assim, você vai gerando ali, um pouquinho que você vai girando, vai ter que ir para o pago, entendeu? Mas, Sim. Enfim, né? Mas eu acabei fazendo para pegar fundos, assim, do canal. Tipo, às vezes eu preciso usar um fundo meio desfocado, e aí é fácil de você pegar uns fundos, assim, sabe? Sim. Pior que na Shutterstock ou em outros. Vamos testar esse Playground. Esse Playground, ele já... É legal para você subir uma imagem nele e trabalhar, e ele tem um prompt do lado com os modelos, entendeu? Não tem muitos modelos, mas eu acho que já tem algumas coisinhas. Se eu mandar só o prompt, ele faz? Faz. Ele faz com o prompt, aí tem o do lado ali, ó. Você selecionar o modelo. Já logo no início, entendeu? Ah, interessante isso daqui, hein?
Que aí você consegue mudar, dá até para testar. Aqui você tem dois modelos totalmente diferentes, só o DALL-E 2, vamos testar. Ah, ele vai pedir. Aqui a maioria, inclusive o Stable Diffusion, ele funciona mais ou menos assim. Você coloca o prompt, aí você faz as configurações aqui e ele te cobra por tokens, tipo o da OpenAI. Mas esse aqui Uhum. também. Só que aí esse também dá para você fazer um editar nele, entendeu? Você clica no editar, aí você consegue selecionar uma área dessa edição. Tem um botãozinho ali, ó, do lado, ó, tá vendo? Um botãozinho de um lapisinho para você editar. Põe em cima da imagem. Procurando o lapisinho aqui. Aqui. Aí, tipo, você consegue marcar a posição, o lugar e criar um prompt em cima, sabe? Tipo, que eu não sei se você tá na edição. Ah, tá. É tipo assim, aí você coloca o ponto e consegue dar um prompt somente para essa edição que você quer fazer. Tipo, Vamos ver se ela põe uma comida aqui. Aí ele dá uma editada, legal, interessante. Não é um taco muito bonito, mas Top ele isso, hein? já ajuda, hein? Isso aqui é parecido com o que do o Canva, né? Canva tá fazendo, inclusive na mesma Uhum, qualidade, tá vendo? sim, exatamente. Vou colocar um iPad. Vamos ver se ele pega o iPad. Poxa, isso é bem massa. Dependendo do aspecto, depois vale a pena jogar imagens de arquitetura aqui, ver se ele troca um móvel, esse tipo de coisa. Que aí É bom para que você pode dar um import, né? Você pode dar um import de uma imagem, entendeu? Você pode subir uma imagem sua e aí sim, fazer as alterações que você quer também. Aí que eu acho que é o massa. massa. Só para fechar o Firefly, tem a parte de texto também, que muitas IAs agora você não consegue colocar texto. Eu, pelo menos, nenhuma das IAs que eu testei até agora dá para colocar texto de uma forma saudável. Midjourney está prometendo isso aí no V6, mas ainda é muito difícil. Você pede texto, ele coloca letras, não o texto que você pediu. Mas aqui é interessante que você, no Firefly você consegue literalmente editar bastante coisa, trocar as fontes, pedir, tipo, vou colocar em madeira aqui. Deixa eu terminar o prompt. Porque eu pedi um aspecto tecnológico, eu posso, de repente, do nada, pedir em madeira que ele vai fazer tá vendo? Um aspecto de madeira, meio viking, inclusive. E aí você consegue trocar igual o Midjourney, você tem 4 opções, né? Você vai trocando os prompts, só que não só as opções lateral, você consegue trocar a cor do fundo, fazer em PNG aberto, trocar o tipo de letra, inclusive tem mais letras além dessa. Então, isso também é uma coisa bem interessante que o Firefly está fazendo. Acho que uma outra dica bem legal para dar também é aqui no Midjourney, não sei se vocês já usaram, mas ele tem o parâmetro Describe agora. Isso aqui é um hackzinho que tem me ajudado absurdamente também. Tipo, se você manda um arquivo, vou dar essa foto aqui mesmo, ele gera o prompt dessa imagem, que ele acha que é. Isso, não sei se vocês já tinham usado, mas isso tem me ajudado bastante recentemente, ó, tá vendo? Ele gera 4 opções de prompt em cima dessa imagem e você pode pedir um deles. Então, é como se fosse a engenharia reversa do prompt aqui. Você consegue até mudar alguma coisa. Eu vou mandar direto só para ver o que ele daria, mas você vai ver que ele vai gerar coisas muito parecidas com essa mesma imagem aqui. Então, acho que, para geral, de tudo que eu tenho usado, o Midjourney tem me ajudado bastante dessas formas. Estou tentando fazer coisas mais criativas com o DALL-E, mas infelizmente a gente está nesse nível aqui ainda, que é deplorável. Para o futuro, deixa eu só ver se ele fechou o prompt aqui ainda não. Para o futuro, a galera tá começando a ir para uma parte de vídeo, tipo o próprio Deforum, tá vendo? Isso daqui que está na tela, isso aqui é feito com o Deforum, que é uma base em cima do Stable Diffusion. Inclusive, nesse mesmo vídeo aqui, esse cara mostra o Stable Diffusion aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o Stable Diffusion. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Essa aqui é a interface dele, tá vendo? Então você consegue colocar prompts e aí você consegue mudar uns parâmetros em cima dele. Ele é bem mais complexo, tá vendo? Ó, você muda keyframe e aqui em cima ficam os plugins. Então aquilo que a gente estava falando de instalar, isso aqui é um Stable Diffusion instalado com várias extensões. Então você tem text to image, image to image, esse Deforum que é o de imagens, e aqui ele já colocou várias outras. Mais ou menos como o ChatGPT vai ficar daqui a pouco com os plugins. E por último, um canal que eu queria deixar para vocês,
Esse Making the Photo é um canal muito bom, que ele dá muitas dicas, quase tudo que eu aprendi de Midjourney eu aprendi aqui. Ele dá muitas dicas de prompt, de estilos. Esse vídeo aqui é incrível, ele literalmente, tá vendo, ó, a galera faz 8-bit, ensina a fazer várias técnicas, chama Making Photo, @Making Photo, Making the Photo. Bem interessante, ajuda bastante. E aí, já fugindo um pouco do aspecto de criação de imagens, mas ainda na parte de criação de conteúdo, tem o Wonder Studio, que aí já é para vídeo, que aí literalmente ele troca pessoas, né? Você pega um vídeo, tipo esse vídeo aqui que eu fiz, ó. Eu peguei uma luta do UFC e substituí um lutador por um robô. Você pode ver que, ó, ele literalmente pegou, você sobe um vídeo e ele troca por qualquer outro modelo que você subir. No caso, você pode subir um vídeo ou subir um modelo. Ele te mostra vários aqui, ele te dá vários. Aquele que eu usei foi esse BeastBot aqui, mas você pode subir o seu próprio modelo. Então, para quem trabalha com modelagem 3D, quem gosta de fazer edição de vídeo, criação de conteúdo, esse Wonder Studio aqui, ele tá bem massa. Você sobe um vídeo X e ele substitui o ator principal do seu vídeo ou os atores do seu vídeo. Tipo, aqui é o Mário Cortella falando, ó. E eu substituí ele por um alienígena. Você vê que é o próprio vídeo dele, só que não é ele mais aqui, é um outro personagem. Então, as gerações de imagens estão bem fortes. Eu acho que pro futuro não muito longe, pro futuro aqui a gente está falando de papo de 1 mês, 2 meses, quando a gente tiver interface do Midjourney, quando a gente tiver novas versões do DALL-E, a gente vai conseguir fazer muito mais coisas. Então, vou mandar para vocês os prompts, depois desses prompts que eu fiz aqui, inclusive aquele prompt do criador. Ó, já vou deixar aqui para quem quiser, na descrição do nosso bate-papo, porque esse daí me ajuda bastante. Esse é meio que o segredo por aqui. Ajuda bastante no ponto de vista de quer fazer uma imagem, joga aí, fala em português mesmo, que ele vai gerar tudo em inglês, e aí você joga direto no Midjourney. Para quem não sabia usar o Midjourney, agora já tem um pouquinho jogos prontos aí que vocês vão ter bons resultados. E aí, o que vocês acharam? Cara, eu achei bem massa. Tipo, são alguns detalhes, né? Que eu já, assim, igual eu falei, eu já venho usando, mas às vezes é um detalhezinho, um negocinho que a gente ajusta ali e você começa a ganhar bastante. Você tinha me falado desse do Describe também para poder entender um pouco a lógica por detrás ali de como ele entende as imagens, vale a pena também, porque às vezes a gente fica meio perdido, porque é difícil. Algumas imagens, realmente, eu saio e vou para a internet para procurar a imagem, porque é difícil você dar o prompt que vá gerar ela, sabe? Que eu acho que é o mais difícil. E é A isso, minha assim, sócia falou muito isso. Ela usa o Midjourney. Eu pensei que uma designer profissional usando o Midjourney ia sair voando com ele, mas ela não usa tanto quanto eu imaginei. Ela pega mais inspiração ali, porque é isso que você falou. Às vezes é mais fácil achar na internet ainda do que você criar. Não porque as ferramentas não consigam, mas porque para a gente conversar com elas, a gente tem que saber perguntar. E quando a gente fala de criação de imagem, é complicado vocês. Não é a mesma coisa que eu converso, por exemplo, com o ChatGPT e tiro o leite dele, entendeu? Tipo, com o Midjourney, cara, você pede uma coisa, cara, vem uma coisa completamente diferente. E aí você vai ter que ir muito para a questão do estilo. E às vezes você quer uma imagem que você não sabe muito bem qual o estilo, quem fez, quem teria um estilo parecido, assim. Então aí você tem que ficar olhando bastante o que a galera tá fazendo, para pegar uma sacadinha ou outra ali, entendeu? Do estilo. Tem muitos sites de prompt também, né? Que te ajuda com, com os prompts já prontos já. Então acho que vale a pena ficar de olho. Tem muita coisa, né, cara? Não dá para acompanhar também, é muita Tá coisa. muito rápido, tá muito rápido. O YouTube, para mim, é uma fonte boa de informação, assim. Esse Making Foto que eu falei, o Matt Wolf, que é aquele outro canal que eu mostrei para vocês, ele fala mais em geral, né? Não só em imagens, mas ele fala bastante sobre Midjourney. Cada vez que o Midjourney lança alguma coisa, ele dá tutorial.
Mas a IA está indo muito rápido, está tudo indo muito rápido, tanto os modelos de linguagem quanto os criadores de imagem. Eu acho que daqui até o final do ano, por exemplo, tudo que eu mostrei aqui já vai estar totalmente obsoleto. Tipo, esses erros que a gente viu hoje, o DALL-E com certeza vai estar bem melhor. A Microsoft está brincando de DALL-E agora, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para acontecer aí. Uma coisa que eu espero bastante, muito mesmo, principalmente do Google, essas ferramentas de anúncios, vamos pensar que a ferramenta do Meta, Ads, a quantidade de anúncios que eles têm para treinar os modelos de imagens dele e o tipo de dados que eles têm sobre conversão de público, logo menos na hora que o próprio Bard ou que o Google começar a mexer com criação de imagens também, eles têm dados suficientes para criar ferramentas como, por exemplo, o uso que eu tenho, que você, Gui, tem, que a maioria das pessoas tem, que é tipo, eu quero fazer uma thumb, ou eu quero fazer um anúncio para Instagram, ou eu quero fazer um anúncio para Google. Esse tipo de uso, quando vier as ferramentas do Google, eu tenho certeza que vão ser muito mais específicas do que o Midjourney. O Midjourney ele faz muito sentido para a gente criar imagens incríveis, criar imagens bonitas para colocar num quadro. Mas para anúncio, por exemplo, é igual isso. O Thiagão estava aí sofrendo para tirar o background, a gente não consegue fazer mão, a galera que a gente faz nunca está com uma cara feliz, você quer vender o produto, a pessoa está vesga, é um negócio complicado, assim, tipo. Então, logo menos, quando o Google entrar com essa parte, com os dados que eles têm, eu tenho certeza que novas ferramentas virão aí. E aí, galera, que vocês acharam? Que mais vocês pensam sobre isso? Alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre Midjourney? Alguma dúvida sobre qualquer um dos outros softwares? Ou Estão até usando mesmo. o que a gente falou? Cara, parabéns aí mais uma vez, Igor. Muito legal aí. Que nem eu já estava mexendo um pouquinho, mas aqui já pegou umas dicas aí que economizou pelo menos umas 2 horinhas de pesquisa de mexer na ferramenta, né? Então, por isso que é bacana a gente proporcionar esse tipo de conversa, porque um passa uma dica, outro passa outra, e aí todo mundo vai crescendo junto, né? E é bem legal, né, cara? Que nem é o tempo mesmo, né? De você ficar mexendo também, de você investir aí. Essa receita aí que você passou pra gente, muito legal também, para a gente unir o chat GPT aí para criar os prompts pra gente. Então, bacana, parabéns. Ó, e teus vídeos lá do chat GPT tá ficando 10, hein, meu? Então, eu vou começar a fazer, hein? Vou começar a montar o meu chatbot aqui. Boa, Depois pode eu te fazer. mostro, Manda. o resultado. Boa. A primeira vez que eu brinquei com o Midjourney, eu mandei para ele uma foto minha e pedi para fazer em, sei lá, taquei o estilo, igual você comentou, Igor, do Van Gogh, ele fez meu rosto com Van Gogh e tal. Aquilo lá eu achei incrível, foi bem na época lá que tinha aquele app que o pessoal usava para fazer as fotinhas, né? E hoje, com essas outras opções, o Midjourney continua sendo a melhor opção para esse tipo de coisa? De, tipo, você dar uma entrada e ele entender aquilo e fazer variações? Sim, acho que não para imagem sua, por exemplo. Se você quiser fazer uma versão sua Van Gogh, ele vai fazer muito bem. Mas se você quiser igual o Lensa, que foi um que ficou muito famoso, que a galera usou bastante, que era pago, ele gerava imagens mais parecidas com você. Então, por exemplo, você quer criar um avatar seu, com sua feição. Tem algumas pessoas que ele gera muito bem, mas tem algumas pessoas que ele erra muito rude. Eu acho que eu até tenho um aqui para mostrar, porque eu, por exemplo, ele não consegue me enxergar, ele faz uma pessoa totalmente diferente de mim. Mas tem outras pessoas que já testaram que eu sei que o Midjourney conseguiu fazer uma pessoa bem parecida com elas. Só que qual que é o problema? Tem outros apps que fazem melhor. Tipo, o próprio Lensa faz muito melhor do que isso. Então, hoje, talvez essa seja uma das principais falhas do Midjourney. Você não consegue criar uma versão sua. Aham. Tem E o um... Lensa usa o que, será? O Lens, eu acho que a base dele é Stable Diffusion. Eu acho que a base dele deve ser no Stable Diffusion. Porque quando você consegue subir um modelo, tipo, qual que é o problema do Midjourney? Eu não posso mandar 1000 fotos minhas, entendeu? Eu posso mandar uma. Uhum. Quando você consegue treinar um modelo, tipo, com várias fotos suas, ele consegue fazer você melhor ainda, entendeu? Tipo, o Stable Diffusion permite isso. Você consegue, por exemplo, linkar ele com uma pasta no Google Drive
e colocar as suas fotos lá, e aí sim, aí você pede para ele fazer você em outros lugares, ele vai fazer melhor do que o Midjourney, entendeu? Pode ser que ele não faça os lugares tão bem, igual o Midjourney, mas você com certeza ele vai fazer. Talvez se um dia o Midjourney deixar a gente treinar ele, quem sabe, mas por enquanto ainda é meio difícil. Então eu Entendi. usaria o Stable Diffusion para esse tipo de trampo. Cara, eu fui Ok. fazer cartoon do pessoal, que assim, nós estamos fazendo o podcast em 3, né? Eu falei assim, vamos fazer os cartoons, né? E foi todos com blend. E, tipo assim, com blend, o que eu fiz? Vamos dizer, sacada, né? Tipo, que acabou dando certo. Eu peguei uma foto minha e peguei a foto de um cartoon. E aí coloquei as duas, aí conseguiu chegar numa imagem que lembra, que acaba lembrando de mim, sim, e ficaram boas. A do meu amigo, por exemplo, foi muito boa, tipo, de primeira, eu só joguei a foto dele e mandei o prompt pedindo para fazer um cartoon dele, beleza, ficou muito boa. Eu e minha amiga não ia nem na bala, cara. Tipo, aí foi nesse modelo. Peguei, tipo, um cartoon e a foto e fiz o blend. E aí dá certo. É uma boa maneira de você conseguir chegar fazer o seu cartoon. O Blend é sensacional também no Mediano. Não cheguei a mostrar, mas o Blend é uma ferramenta muito massa. A galera consegue fazer coisas muito incríveis. Para quem não conhece o Midjourney, o Blend, você digita /blend e sobe duas imagens. E aí você pode, por exemplo, uma foto sua, igual que estava falando, e um cartoon. E ele Faz um mistura. teste aí, mostra aí. Manda uma foto sua e coloca um cartoon qualquer, só para você ver como que fica. Dá Rapaz, pica-pau. Você está vendo minha tela aí? Tô. Deixa eu ver onde que eu tenho uma foto minha aqui primeiro. Nada comprometedor. Beleza. Tem um pequenininho aqui, então vamos lá. /blend. Vou jogar essa daqui e vamos procurar um cartoon junto aqui. Tipo, aí eu pegava muito de filmes, assim, um cartoon assim já ajuda. Vamos ver aqui o que ele faz. Ele fica aqui no Waiting to Start. Isso também é uma coisa que hoje, por que o ChatGPT é muito mais conhecido e muito mais fácil de usar do que esses geradores de imagem, por exemplo? Por que ainda não está tão forte o gerador de imagem? Porque, porra, demora, cara. Demora muito para fazer. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Tá esquisito, hein? Vamos ver. Já não parece. Não, tá Não. tomando forma. Tá melhorando aí. Tá melhorando. Igor Cebola. Então, é quase, é quase. Essa aqui acertou um pouquinho mais, tá vendo? Normalmente eu tenho péssimas experiências, porque ele gera pessoas muito diferentes de mim, mas ó, aqui ele acertou os alargadores, tá vendo? Dá Então, pra explorar. mas é porque talvez o Cebolinha foi um pouquinho demais para ele, entendeu? Tipo, mas quando você pega algum que está bem alinhado até o posicionamento seu, assim, sabe? Com a Sim. pose sua, ele encaixa bem. É mais fácil até de não errar tanto os seus formatos, as suas características. Assim. E também tem outras fotos, né? Se você fizer uma foto tipo 3x4, naquele perfilzão de frente, a foto que eu mandei não é necessariamente uma foto boa para isso, né? A gente está falando de tá cortando grande parte do meu, mostra mais minha camisa do que eu, então dá para melhorar isso, com certeza. Então dá para chegar em resultados bem, aqueles seus que você fez foi no próprio Midjourney, certo? Aquele lá do Sim. então, tipo, é você. Aquele lá dá para ver visivelmente que é você. Tudo, a feição do rosto, tudo. Massa.
Deixa eu tirar Que esse legal, cara. Não sou eu, gente. Não gostei, não ficou bom. Acho que o problema foi o Cebolinha. É isso. Vou tomar isso como elogio. O problema é o Cebolinha, deixa o Cebolinha só. E aí, Verônica, o que você achou? Você que não tinha Muito conhecido nada, não tinha bom. visto. Nossa, já pensei aqui como fazer algumas coisas bacanas. Uns adesivos que eu gosto assim, de colocar no notebook, pensei algo assim, sabe? Massa, dá pra fazer coisa bem interessante com isso. Se você pedir Ah, louco, fica legal, fica bem bacana. falando em GPT, eu cheguei ontem. Eu não sei, eu tô com os horários meio bagunçado ainda. Eu fui num evento na Salesforce, né? Que a gente trabalha aqui na empresa com CRM, né? Mas Sim. voltado para gerenciar os clientes, né? Para saber como que eles estão satisfeitos, né? Os produtos, enfim. Gerenciamento de clientes. E lá o assunto é chat GPT, gente. Que é uma empresa que vem crescendo bastante, usa inteligência artificial muito, e eles têm um produto que chama Data Cloud, né? E, e fizeram vários casos, inclusive a Fórmula 1, a CIA e outras empresas, inclusive a empresa que eu trabalho, que é a Rodobens, eles exploram bastante essa parte. Mas era o assunto da vez, gente. Quase todos eram falar do chat GPT. Eles estão criando mais melhorias, né, dentro. E eu não tenho como não falar de inteligência artificial, é um assunto que, assim, poucas pessoas, assim, quem trabalha com a parte mesmo de criar, tudo, evoluir essas partes nas plataformas, sabe quanto que é trabalhoso, né? Mas quando eles mostram os resultados, que um cliente simplesmente entrou, ele virou um lead e a pessoa consegue abordar e consegue rastrear a pessoa e virar uma venda, um produto, e consegue mais futuramente entrar em contato com a pessoa para até, tipo, o exemplo era automóveis, né? Que muitas concessionárias vendem automóveis, e essa é a vantagem de ter um lead, conseguir, com a inteligência artificial, conseguir rastrear essas pessoas e fazer uma venda. E tem muitas empresas que conseguiram, né, e estão usando. Então, esse foi o assunto da vez, não teve como. Eu falei, nossa, inteligência artificial, esse é o assunto, né? A gente está super bem, tô atualizado. Exatamente, para tudo. Eu acho que esse é o ano disso, né? Do ChatGPT, Midjourney, Wonder Dynamics, vai vir um monte, Bard, Google Bard, que não está no Brasil ainda, infelizmente, mas a gente está louco para usar. Alguém já meteu VPN e foi tentar usar o Bard? Você já tentou, Gui? Não. Cara, na verdade, eu instalei um aqui, Deixa eu mandar para vocês aqui. Eu instalei hoje à tarde. Vou pegar o link aqui, eu mando lá no grupo. Ele, para esses de igual o ChatGPT, você consegue fazer. Ele coloca. Você integra vários de uma vez só. Tipo assim, você já coloca o ChatGPT, as duas versões, você coloca aquele Hugs, tem vários, assim, tipo, aí você consegue selecionar os que você quer, ou selecionar todos, e aí você manda um prompt só, ele abre, tipo, todas as caixinhas, todos respondendo ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, então dá para você fazer uma varredura, assim, para ver quem que deu a melhor resposta e até continuar só com aquele, por exemplo, você desmarca o restante e continua. Achei bem legal, um projeto open source. Vou mandar aqui para vocês. Massa. Eu andei Massa. testando os multi-client daqueles, tipo ChatGPT God Mode, AutoGPT, Mini GPT, mas sem sucesso. Assim, tá, ainda está muito, pelo menos os open sources naturais ali no Git, o que a gente baixa ainda está muito virgem. Eles não conseguem realizar as tarefas, mas também, na hora de conseguir realizar, tem bastante gente que vai estar a perigo aí. Principalmente no meio de digital, sabe? Tudo que deu o boom do digital nos últimos 3 anos com a pandemia, agora com inteligência artificial, se eles conseguirem fazer
o multi-client do GPT, ou esses agentes que conversam entre si, se eles conseguirem fazer isso fácil para o usuário, igual, por exemplo, é um Adobe Firefly, ou igual é um Midjourney que a gente viu aqui, provavelmente vão ter muitas profissões que vão morrer, talvez ainda esse ano, para digital, sabe? Tipo, por exemplo, na hora que eu puder mandar um prompt para o Google Bard pedindo um anúncio, as agências vão contratar muito menos designers. Hoje em dia, redatores de agências de marketing já... Não vou dizer que eles são substituíveis, mas para pequenos negócios não precisa mais de um redator. Para grandes negócios precisa, porque a IA não é tão boa assim, mas para pequenos negócios você já tirou. Nisso você mata 70% do mercado de redatores aí, que são os mercados de infoprodutores, pessoas que estão abrindo seu próprio negócio, vai todo mundo para o ChatGPT, não vai contratar mais. Entendeu? Freela no Workana tá morrendo, tá acabando, assim. Freela de criação de imagem, não precisa mais. Freela de criação de logo, não precisa mais. Freela de tradução, não precisa mais. Roteiro, não precisa mais. Então, assim, tá meio assustador para quem tá naquela pegada de... isso aí é só só uma fase, isso é só um hype, entendeu? É o novo NFT. Para quem está nessa vibe do é um novo NFT, talvez seja mais assustador daqui a um tempo. Acho que para a gente que está aqui trocando ideia sobre isso, está estudando sobre isso, está tentando trazer informação para a galera, tipo, o próprio Gui traz informação para a gente direto, ajuda a gente com o grupo, até falando aqui, quase que me obrigou a fazer um canal do YouTube, tá ligado? Tipo, me ajudou bastante nisso, me desbloqueou nisso. Então, tipo, a ideia é a gente trazer informação, não só para quem está aqui, mas para as outras galera do grupo, sabe? Tem bastante gente no grupo que eu tenho certeza que ia curtir esse conteúdo. Eu espero que eles estejam assistindo a gente agora que está gravado aí, para a gente poder lotar mais essas causas aqui, para a gente poder falar mais sobre inteligência artificial e fazer parte da galera que vai abrir caminhos, não da galera que vai ficar para trás. Ontem eu apresentei, o Thiago, o Vespa também apresentou lá na Unirp, né? E ontem eu fui lá com a galera, e, cara, o que eu quis dizer para eles foi isso, assim, mensagem que eu quis passar para eles. Vocês estão preparados para o que tá vindo? E aí eu comecei a descarregar possibilidades, assim, sabe? E, tipo, foi de integração até comecei a falar de convergências de tecnologia, porque eu acho que o mais massa é isso, cara, porque a gente fala de ChatGPT, a gente fala do Midjourney, só que a gente começa a falar, tipo, imagina essas tecnologias todas se integrando, né, de alguma forma. Aí você imagina elas integrando com os softwares que a gente já tem. Aí você já imagina integrando com uma internet 6G, com vindo processador quântico. Aí você pega com robôs da Boston Dynamics. Aí você vê, tipo, você vai juntando o quebra-cabeça quando você fala assim, ó, cara, imagina juntando tudo isso, o nível que isso vai chegar. E aí, assim, cara, a gente pode até ser substituído mesmo, sabe? Em muitos pontos, do jeito que você tá falando. Só que, cara, tipo, eu ainda boto fé que o ser humano vai conseguir, de alguma forma, tá ali no meio, sabe? Tipo, conseguindo fazer, integrando uma coisa, mexendo com a outra. Eu acho que talvez o ser humano vai tá no meio das IAs, fazendo as IAs performar melhor. Só que, assim, não vai ser o mesmo número de gente que tem hoje, entendeu? Vai ser um número bem reduzido de quem vai estar treinando isso, né? Igual você tá mostrando aí. Tipo, eu apanhando pra caramba para fazer as imagens. Você já tá um pouco à frente com os prompts ali. E aí eu converso com o CTO lá da empresa que eu trabalho. Cara, ele tá num nível assim de utilização absurdo do chat GPT, sabe? E de outras IAs, assim. E eu vejo que tem uma diferença muito grande quando alguém que sabe mexer com o negócio e sabe usar os prompts certos,
tá integrando isso dentro dos sistemas dele e tal, e tá tirando muita vantagem. É uma diferença muito grande para a galera que, não, isso é uma hype. Tipo, então, Vai doer bastante. eu sinto que, assim, já eu programando, é o que eu tava falando ontem, eu programando, cara, já é um absurdo, assim. Tipo, a forma que eu programo no chat GPT e, assim, já é um absurdo perto do que eu programava. O tempo que eu gasto para entregar uma feature é pelo menos 3 vezes mais rápido do que eu fazia antigamente. E não é só para programação, não, viu? Recentemente, até que É para tudo, é para tudo. aquele documento, aquele sprint, aquele backlog de processo que eu mandei para você recentemente, tipo, Eu imaginei lá tudo. conhecimento, basicamente, ele fez por mim o que eu fiz pela Prospecta, sabe? Ele respondeu as perguntas que eu respondia lá, então eu troquei o contexto. Antes de quem fazia a análise, agora eu dito quais são os parâmetros e ele me traz a análise. Isso reduziu um trabalho de 1 mês para 2 dias, entendeu? É um negócio absurdo, assim, absurdo. E a gente não está falando de pessoas que trabalham com texto, professores, matemáticos, enfim. A galera realmente tá voando muito com isso. E é uma pena que tem um monte de gente aí achando que é hype, mas infelizmente toda disrupção tecnológica é assim, né? Tem uma galera que tem os que acreditam, né? Tem aquela onda, eu acho que foi o Simon Sinek que fala isso na TED Talk dele, né? A onda da galera que entra, os inovadores, os amantes da inovação, depois vem os que vêm na onda e os atrasados por último. Então, espero que a gente faça parte dessa primeira onda aí, que é a onda que realmente faz a tecnologia crescer e que lucra com isso. É isso aí? Amém. Amém, principalmente no. Aí. Aliás, por falar em grana, quanto custa para entrar esse camarote do Midjourney aí? Porque eu só consigo acessar a pista. Aí é todo mundo junto lá. Cara, o Midjourney eu tô pagando 30, deixa eu ver se é 30 ou se é 20, mas ou é 30 ou é 20 dólares por mês. Deixa eu só confirmar que eu tô com minha conta aberta. Não, é menos. É, 10 dólares. 10 Tem dólares. de 10, 12 tem de dólares. 30. Tem É, de 10 e 10. de 30. Tem o de 30, é verdade. Tem o de 30. O 10 que é com 200 imagens mês, se não me engano. É o que eu tenho. Deixa eu Legal. ver aqui o que eu tenho. Eu tenho o Standard, que ele tá O seu é o 30. Tem o plano básico e 30. Tem o básico, o Standard e o Pro. O básico é 10. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que acho que é mais fácil para vocês verem também. Aqui. Tem o básico, que ele dá ele limita o número de imagens, na verdade. Tem o standard, que é o que eu tô, que ele dá em horas, tipo fast generations, 15 horas de fast generations. Se eu, minha esposa e minha sócia usarmos um dia só com uma frequência forte, se a gente pegar um dia para fazer criação, os 3 juntos, a gente mata essas 15 horas rapidinho. Aí ele entra no modo lento, que ele demora mais ainda para fazer as imagens, mas ele faz. E aí tem esse aqui que é o Pro, que ele faz 30 horas, que também não é quase nada, só que a grande alegria dele está aqui, ó. Isso aqui é absurdo. Você poder fazer 12 pedidos de imagem ao mesmo tempo ajuda muito, porque 3 parece muito, mas quando você está fazendo muita coisa, quando você começa a querer fazer uma imagem, você manda várias vezes o mesmo prompt, por exemplo. Se eu mandar 3 vezes o mesmo prompt, ele faz no mesmo tempo que ele faria um. Então é por isso que é aqui que eles ganham, entendeu? Então, tipo, o grande lance dos 60 dólares está aqui. E aí, além disso, você paga por hora, né? Mas não vale a pena você comprar hora, não. Vale a pena você esperar mesmo, porque é muito caro. Então, ainda é carinho o Midjourney. É o mais caro deles, eu acho, dos que eu usei, pelo menos. Mas vale a pena. A gente paga sofrendo aí, mas vale a pena. Acho que tá dando R$163 por mês na conta. Dá 155 mais taxa. É caro, mas, por exemplo, para a criação de imagens aqui é mais barato que uma Shutterstock. A Shutterstock é mais cara que isso, para uma agência, por exemplo. Então, você também teria limite de imagens. Então, dependendo do uso, cabe ali nos 10 dólares. Esse bot que tem de falar direto,
a partir do primeiro plano do básico você já tem. Então você não precisa ficar ali brigando por espaço com todo mundo, que acho que é o pior do Free, é brigar por espaço ali. E a grande vantagem é que o Shutterstock você tem imagens que você pode encontrar em outras agências aí, né? Agora, esse é tudo novo, né? Exatamente. Tecnicamente é tudo novo, né? A gente espera que seja mesmo. Tem uma mulherzinha que sempre aparece em várias imagens de agência aí. A gente reconhece fácil aí. A gente brincava nas agências que tipo, quase todos os nichos. Você fala assim, restaurante, franquia, infoproduto, é sempre assim, você vai ver, são as primeiras páginas do Shutterstock. Então, a página 1 e 2 são aquelas que todo mundo usa, porque a pessoa não tem muito tempo de ficar procurando. Então, você acha sempre as mesmas imagens que estão na página 1 e 2. Então, quando a agência começa a cobrar muito dos designers, a gente fala assim, não pode usar nada que seja nas primeiras 5 páginas, que a gente obriga, pelo menos, que os designers procurem as próximas, para evitar exatamente isso. Porém, com o Midjourney, está aí mais um problema resolvido pela inteligência artificial. Então, e essa questão dos direitos autorais, assim, você acha que vira alguma coisa, assim, por conta da inteligência artificial, usando as imagens, a questão do direito de imagem? Porque, eu tenho uma visão de que, tipo, cara, com essas inteligências artificiais, a tendência é acabar o direito sobre direito de propriedade, entendeu? Propriedade intelectual, vamos com calma, né? Mas, assim, por conta da quantidade que vai ser impossível gerenciar tudo isso, né? Porque ainda a gente não está tendo uma inundação tão grande quanto pode vir a ser, né? De imagens, de conteúdos, né? Eu fico pensando nisso. O que vocês acham disso, assim, de direito de propriedade intelectual? Tenho uma opinião bem específica sobre isso. Se eu pegar uma imagem de uma garrafa da Coca-Cola e aplicar um prompt em cima dela e falar para fazer ela verde com outro líquido dentro e com outro nome, mas com aquele modelo inicial, de quem que é essa imagem final? É da Coca-Cola ou é minha? Ou é do Midjourney que tem o prompt? E é uma discussão que por mais que a gente tente falar assim, não, é da Coca-Cola que a imagem original tá, beleza, então se eu substituir pela da Pepsi e tiver uma imagem parecida, de quem que eu vou cobrar? Da Pepsi ou da Coca-Cola? Entendeu? Então a gente sempre vai chegar num nível que, a partir do momento que outra pessoa colocou o prompt, passou por uma série de um modelo de imagens gigantesco, que tem milhares de imagens, de quem que é a propriedade. Não existe, não tem como, entendeu? A partir do momento que foi mexido, já era. A questão isso afeta diretamente o lucro de muita gente. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa assim, a gente vê o Spotify, que nadou na onda da inteligência artificial para recomendar para a gente música, brigando agora contra os produtores que querem usar a inteligência artificial para criar músicas. E aí você entra nessa dissonância cognitiva aí, que você não sabe se a galera gosta de IA ou não gosta de IA. Então, eu acho que, assim, a partir deste momento, onde a gente já está usando o Midjourney, a gente já perdeu o controle da propriedade, sabe? Da propriedade intelectual, desse aspecto de criação. Então, na minha opinião, vai ter uma guerra sobre isso, guerra legislativa mesmo, igual a gente está enfrentando aí, PL, que sabe? Tipo, tem coisas que são extremamente necessárias, ao mesmo tempo que a gente tem redes sociais que pegam muitos dados nossos sem a gente saber, a gente também não pode bloquear a inteligência artificial e falar que a propriedade é do indivíduo. Então, acho que no fim das contas vai ser aquela coisa assim, vai liberar, porque não tem como controlar, não tem como regular, e aí as negociações é que vão fazer isso se desenrolar, sabe? Vão ser as grandes empresas que trabalham já com essa propriedade intelectual, que já lucram com a propriedade intelectual, ditando as regras, porque elas têm mais poder financeiro mesmo, ditando as regras sobre o que é a nova propriedade intelectual e de quem são as imagens que a gente gera, os textos que a gente gera, as músicas que a gente gera. Mas isso é o que eu venho imaginando. O que vocês acham aí?
Não, é porque tem gente, não sei se vocês viram que tem gente produzindo agora imagem e alguns bits para colocar o copyright Como se dele. fosse uma margem, uma Máscara, fala? Uma marca d'água, né? marca d'água. E aí, para evitar essa questão de aí, mas é a mesma coisa que você falou, depois que editou, como é que você vai garantir que aquilo não é uma arte original, né? Porque hoje você fala assim, você não cria, você adapta as coisas que tem, né? Então é algo bem difícil. É algo bem difícil também, né? É um assunto que esse eu não gostaria de colocar o dedo nele. É difícil. O que O eu que você acha, imagino André? o que eu imagino que vai acontecer é a tentativa de regulamentar não a saída do Mid Journey, mas sim o que ele vai usar para ser treinado. Porque quando você pede para ele gerar uma foto baseada no estilo do Van Gogh, como nós fizemos, ele foi treinado com aquilo lá. Então ele tem, se o Van Gogh fosse alguém que tivesse aqui conosco ainda, lutando pelo direito de imagem dele, ele ia falar, como o Midjourney sabe que o meu estilo é esse? Né? Ele foi treinado baseado na minha obra. Com autorização de quem? Sabe? Mas se eu tirar uma foto do quadro do Van Gogh, não é Bem mais o colocado. quadro. Bem colocado, verdade. Sim, Essa é a questão. exatamente. Essa é a Então, questão. assim, e outra, o Van Gogh tem um estilo, né, você vê, você sabe que vem daquilo, mas como você prova quando a gente leva para outra realidade, para tipo, tá, isso aqui eu tenho uma obra parecida com isso, como eu vou provar que o modelo foi treinado com a minha obra? Sabe? Não tem como você fazer uma engenharia reversa de um modelo de inteligência artificial, né? Porque ele é treinado com dados e dados e dados que você não consegue voltar à origem, né? Ele mexe ali, bate no liquidificador tudo que não dá para separar os ingredientes depois. Ou seja, é o único ponto que eu acho que eles podem tentar regularizar, mas é impossível, né? É Teria que ser impossível. um ponto daqui para frente, né? E o que a gente faz com tudo que já foi feito? Exato. Exato. O que O ChatGPT, quando a gente fala de texto, talvez faça um pouco mais de sentido ter essa propriedade, às vezes, por exemplo, de um livro. Hoje, se você pedir para o ChatGPT te dar um exemplo de um livro, ele dá. Como ele dá? Porque ele leu aquilo. E o livro não é gratuito. Quem pagou para ele ler aquilo? Ninguém. Não sei se alguém pagou, sabe? Então, os autores, às vezes, eles vão ter uma prova ali dizendo, ó, eu estou perguntando para o ChatGPT um resumo do capítulo 4 do meu livro. Como é que ele sabe como é que é esse resumo? Se ele leu? Se ele leu, quem comprou? Né? Entendeu? Então, Mas ele pode ter lido o resumo dos outros ainda. ele pode ter lido o E resumo nem, na nem, internet. nem o livro. Uhum. Também é a foto que você falou, né? É a Isso. fotografia do Van Gogh, é um resumo do livro da internet. Enfim, É bem difícil isso, tipo, muito difícil. É tipo discutir ética, sabe? É tipo discutir, é uma coisa assim, você vai precisar ter um juiz especializado, ou seja, a gente fala juiz especializado em inteligência artificial, né? Quantos juízes tem nessa fala aqui agora? Entendeu? A galera que está lá discutindo as leis sabe usar o chat GPT? Será? Entendeu? Então, esse é o problema. Se fosse uma coisa justa, ética e tal, a gente precisaria ter mais pessoas nessa discussão do que necessariamente homens engravatados que não sabem necessariamente o que é um modelo de linguagem. A gente está falando de informações aqui que eu não tenho conhecimento de como o Midjourney faz o que ele faz. E eu sei que eu tenho muito mais conhecimento do que a maioria das pessoas que talvez estejam legislando o funcionamento do Midjourney e das outras ferramentas assim. Então, é uma discussão complicada, complicadíssima. E eu tenho um terror na minha cabeça sobre essa questão de propriedade. Quantos rostos, quando a gente pede igual ali, a gente pediu uma foto de iPhone, vieram vários rostos, a galera fazendo um unboxing do iPhone. Beleza, qual que é a probabilidade de, em todas as imagens que já foram criadas, de rostos de pessoas no Midjourney, de ser exatamente igual, aleatoriamente, ao rosto de uma das bilhões de pessoas que existem no mundo? E o que eu faço se de repente eu ver o meu rosto numa propaganda de alguém feito por inteligência artificial? Não é o meu rosto. É igual a mim, mas não é o meu rosto. O que eu faço? É um questionamento, porque aí a gente está falando já também da pegada da fake news. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode falar assim,
a empresa não pode proibir, a Coca-Cola não pode proibir, mas o que diferencia o Igor, o rosto do Igor, que não quer que seja usado da marca Coca-Cola? Porque um é um indivíduo, o outro é um CNPJ, quais são as regras e tal. É uma discussão muito complicada, e a gente vai ver Nossa, muito disso daqui você pra frente. comentou disso aí que me lembro. Eu vi um exemplo que o cara deu, tipo assim, da evolução de vídeos, né? Aí ele falou assim: imagina o seguinte, você entra no Netflix, só que o Netflix não tem mais nada, não tem mais, não tem os vídeos lá, não tem os filmes. Você vai ter só um prompt lá, que ainda ele dando a ideia como um prompt, né? Tipo, ainda sendo bonzinho. Tipo assim, eu quero ver um vídeo, eu quero ver uma série que tenha esses elementos, seja parecido com essa série, que fale sobre esse assunto, quero que fale sobre política, quero que retrate a política brasileira junto com o tráfico de droga, sabe? Faz um balaio lá e dá um enter e pumbas. Começa a rolar uma série sobre esse assunto. Aí você falando isso, você imagina que a IA criou você como personagem principal, tá ligado? Ou como um personagem o bandido da história, assim, que te qualifique mal, vamos supor. Porque ele vai estar usando repositórios de imagens e criando personagens que não existem, né, de alguma forma, porque a inteligência artificial faz exatamente isso. Aí você imagina, tipo, numa foto é uma coisa, agora você imagina num filme, numa história, né, tipo, e aí, como que as pessoas vão lidar com isso, né? Se nós aqui em Rio Preto estamos discutindo sobre isso, imagina o pessoal lá na cúpula do Netflix, como é que deve estar nesse momento. Entende? O futuro ele não é tão longe quanto a gente imagina, e eu tenho certeza que ele vai ser bem mais Black Mirror do que a gente tá pensando. Isso que você falou, por exemplo, meu, vale bilhões, vale bilhões. A indústria que fizer isso primeiro quebra o Netflix, se a Netflix não Não, fizer, entendeu? Mas vale muito. Então, quanto que não vale esse tipo de produto hoje? É o principal. Então, eu espero que a gente consiga nadar nessa onda aí. Pessoal, vamos ao horário? deu horário, vamos encerrar. Nossa, da outra vez foi 40 minutos a mais. Boa, vamos fazer uma votação lá no grupo, ver quais são os próximos temas, o que vocês acham e tal. Eu tô feliz que a gente tá voltando a se reencontrar, bom demais trocar essa ideia com a galera, aprender. Aprendi coisas novas hoje, um parâmetro novo no Midjourney que eu vou usar bastante. E é isso aí, galera. Valeu, foi bom trocar com vocês. Se tiverem dúvidas, quiserem mais informações sobre Midjourney, precisar, eu tô numa cruzada pela difusão do conhecimento, assim. Eu quero que quanto mais pessoas saibam fazer, mais eu vou ter que aprender para poder acompanhar a galera. Então, qualquer coisa me chamar, se quiser seguir lá tem um canalzinho novo no YouTube lá, @IgorCrow. Sai me procurar lá que eu tô ensinando a galera a fazer robô com ManyChat, para fazer robô do WhatsApp, igual eu fiz aqui o Dali para mostrar para vocês. Uhum. Valeu, Legal. Igor. Valeu aí por ter apresentado aí a parte de imagens, porque realmente você tá bem antenado aí também. Galera, se quiserem comentar alguma coisa, despedir também, fique à vontade. Uhum. Ah, Nossa, bacana. foi top a apresentação, Igor. Muito bom o assunto. E aprendendo também aqui com vocês. Isso mesmo, Igor. Parabéns mais uma vez aí. Muito bate-papo aí, ó. Passou 1h30 aí que a gente nem viu, ó. Valeu a pena. E vamos continuar fazendo os encontros aí. Ô Gui, depois passa o teu canal aí. Você ficou falando canal, velho. Não tô sabendo de canal, não. Põe Não, aí. o meu canal é bate-papo, assim, bate-papo aleatórios. Pô, põe aí no. Depois Põe eu lá, te mando. manda lá pra faz um jabazinho teu aí, pô. Eu vou mandar aqui para já ficar mais fácil vocês abrirem. Deixa eu colocar aqui. Não, Chama bacana. Nutrir a Mente o canal. Ô, legal. Vou entrar lá pra dar Vou curtir mandar, lá. curte lá, assiste. A gente tá fazendo todos os dias úteis aí, né? A 1h da tarde, ao vivo. Ah, Horinha. bacana. Vou acompanhar lá. Gente, mais uma vez aí, um abração para todos. Vamos conversando lá e parabéns aí, Igor. Excelente.
Parabéns aí, Igor. Valeu aí. Valeu, galera. Falou, pessoal. Valeu, até a galera. Até próxima. uma próxima. Tchau, Valeu. tchau. Até mais. Tchau, tchau.